Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Imaginemos como os discípulos se encontravam após a morte do Mestre Jesus. Eles tinham aprendido de Jesus, convivido, testemunhado muitas coisas e, de repente, tudo parecia terminar como uma morte de cruz. Expectativas, sonhos, projetos, etc. Entretanto, a morte é vencida e Jesus surpreende seus amigos em uma visita inusitada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. No Evangelho deste domingo, lemos um dos tantos relatos das chamadas aparições do ressuscitado à comunidade. O versículo 19 descreve um pouco o estado do grupo de Jesus. Eles estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus. Situação aguardada e comum para um grupo cujo líder fora crucificado. Jesus vai aos discípulos e se coloca no meio deles, desejando-lhes a paz e apresentando suas mãos e seu lado. Aquele que for abandonado regressa para aqueles que o abandonaram. Ele, que caminhou com os discípulos por tantas estradas, encontra-os fechados e quietos naquela sala. Os discípulos se enchem de alegria por verem o Senhor.
a situação conflituosa e perturbadora é convertida em profunda alegria, entusiasmo, ânimo e coragem. O inverso daquilo que os discípulos sentiam antes desse encontro com o ressuscitado. A experiência da ressurreição de Jesus é transformadora, empolgante e arranca o ser humano da própria angústia, abrindo-o à felicidade plena e ao sentido da vida. Ainda falando, Jesus acrescenta: como o Pai me enviou, também vos envio. Os discípulos têm a tarefa de anunciar e testemunhar aquela experiência de fé que lhes converteu o coração. Doravante, a intrepidez, a ousadia e o destemor devem caracterizar a nova postura de vida e a proclamação da ressurreição de Jesus, que apresenta também suas chagas glorificadas como sua identificação e como registro de sua entrega amorosa a Deus e à humanidade. Tamanha era a graça que os discípulos tinham, que não podiam retê-la para si mesmos. São, portanto, enviados para transmiti-la, a fim de também converterem os medos e as mortes em destemor e vida nova. Para isso, os discípulos recebem o Espírito Santo, continuando a missão de Jesus Cristo, proclamando e realizando o que foi sua missão, o perdão dos pecados. Testemunhar o ressuscitado significa viver impelido pelo Espírito de Deus, que foi soprado sobre todos, dando-nos vida nova, plena e em comunhão definitiva com Deus. A segunda parte do Evangelho de hoje apresenta a experiência de Tomé, representante de quem quer acreditar na ressurreição de Jesus. Ele não estava com o grupo por ocasião do encontro entre Jesus e os outros discípulos. Apenas ouve o testemunho deles: nós vimos o Senhor. Tomé anseia pelo mesmo encontro e, além disso, quer colocar os dedos nas marcas dos pregos e a mão no lado aberto. Trata-se do anseio de quem escuta uma notícia a respeito de um evento imprevisível. João narra novo encontro de Jesus com seus discípulos no primeiro dia da semana, desta vez com a presença de Tomé. O desejo de paz de Jesus para o seu grupo continua. Em seguida, ele convida Tomé a pôr o dedo na ferida e estender a mão para colocá-la no seu lado. Trata-se do convite à experiência de fé e à aproximação do mistério de ressurreição. A reação de Tomé foi de reverência e reconhecimento daquele diante de quem ele estava. Não era um fantasma ou fruto do desvario dos outros discípulos. Era Jesus crucificado, ressuscitado por Deus, trazendo as marcas da paixão e a glória da ressurreição. Uma situação não se dissocia da outra. O crucificado glorificado é o ressuscitado com suas chagas. Oremos. Deus fiel, nós te damos graças pelo Espírito de ressurreição que Jesus insuflou nos teus apóstolos e que também nos é dado pelo batismo e pela confirmação, para que tenhamos a vida. Nós te pedimos por todo o povo dos cristãos. Fortifica nossa fé em Jesus. Que pelas nossas palavras e atos saibamos testemunhar que Ele está vivo no meio de nós. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho
dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.